Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar também aqui a tela do computador, que é um vídeo que vai servir como dica, como também uma reflexão, né, minha sobre o que eu ando percebendo, as coisas das casas, tá? É, eu percebo que as casas hoje elas estão ficando uma coisa muito genérica, uma coisa muito sem personalidade. E não é aquela questão, aquela briga na internet que tem dizendo, telhadinho, casa com cara de clínica, não tem nada a ver. Que uma coisa que eu percebi é que depende do cliente. Tem cliente que vai achar bonito uma, tem cliente que vai achar bonito outra. Eu, por exemplo, amo casa com telhado, adoro, acho que fica mais bonito, né? Mas eu não vou morar na casa do cliente. Então, se ele quer uma casa mais séria, uma casa mais com carinha de clínica, eu vou fazer uma casa de cara de clínica e usar elementos que eu sei que vão deixá-la mais bonita, mais com cara de casa. Vou dar um exemplo, tá? Uma das coisas que eu não entendo, o pessoal gosta muito de usar, são aqueles painéis de vidro gigante que vão da base da casa até em cima. Mas naquilo, se você não tiver um estudo básico ali de insolação, de onde o sol vai pegar, já deu problema, né? Você entrar numa casa daquela que tem um vidro daquele, você não tem um estudo bacana, mano, já era, sujou a casa toda, sujou no sentido de sala de estar vai ficar muito quente, cozinha pode ficar muito quente dependendo de como você colocou, enfim. Tá? Então são essas coisas que eles abrem mão de uma coisa, de um estudo, para deixar belo e na verdade não fica belo, pode até causar um problema. Então esse vídeo aqui é para falar três coisas que eu faço, três soluções que eu gosto de fazer nos meus projetos, que deixam a casa mais bonita, independente de você ter uma casa com mais moderna, mais contemporânea, uma casa mais de praia, uma casa mais de telhado, casa de sítio. Esses elementos que a gente vai usar aqui, que eu uso nos meus projetos, eles vão deixar a sua casa mais bonita. Uma das coisas que eu percebi, tipo, eu tava fazendo um projeto aqui, né, um projeto bem simples, casa terra, já vai sair no canal aqui o modelo dele. E eu tava travado nele no sentido de não conseguir deixar ele com a cara mais aconchegante. A ideia desse projeto era deixar ele mais aconchegante. E eu não estava conseguindo, e isso estava se tornando um problema porque se eu não consigo gostar da ideia, eu não apresento a ideia. Se eu não apresento a ideia, o prazo vai, sabe, apertando, apertando, e aí chega um momento que você precisa mostrar. Isso já aconteceu, hoje acontece, tipo, raramente. Esse é um dos casos que quase acontecendo, mas eu consegui contornar isso graças a alguns elementos, alguma prática também de vida que eu consegui fazer com que a gente resolvesse esse problema, tá? Vamos lá, a casa que eu vou mostrar aqui, ela é uma casinha que eu estou trabalhando, ela é uma casa térrea, ela é uma casa pequena, eu vou mostrar e aí a gente vai discutir ela, tá? Então, bora pra tela. A tela aqui está compartilhada. Essa casa aqui é uma casinha, como eu falei, térrea. Ela é uma casa que antes ela não tinha essa aparência. Hoje eu estou gostando da aparência dela. E por que, que ela não tinha essa aparência? Porque eu não estava gostando muito dessa sacada, né? Então o que, que eu fiz para resolver isso? Eu fui atrás de buscar elementos. O primeiro elemento que eu trabalho para tornar essa. Vamos lá, essa casa não tinha essa varandinha, tá? Ela não tinha essa varanda. Ela era única, assim, ela pegava daqui até aqui, única. Então, qual foi a primeira solução? Trabalhar volumes. Então, se você está achando sua casa muito uniforme, tá achando estranho, eu não consigo entender o que que é, ela está muito seca, você tenta trabalhar volume. Dá um exemplo. Aqui, ela ia até essa parede. Estão vendo aqui? Ela ia só até essa parede. Então, ela ficava aquela coisa seca, ela não tinha movimento, ela é uma coisa pan. Mesmo com o telhado, não funcionou. Então, qual foi a primeira solução que eu recomendo, caso você tenha isso também? Puxa alguma coisa, traz, trabalha volume. Agora a gente tem dois níveis de volume. Tem esse, que é esse aqui da frente, e o de trás. Então, isso também é legal, tá? Isso aí é legal para você ter essa casa com essa pegada, sabe? Com essa coisa mais fluida, não é uma coisa reta, não é uma coisa, como eu disse, né? Não é uma coisa seca, sem vida. Ela realmente começou a se movimentar, isso é legal. E você também pode trabalhar alturas. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, essa aqui, a gente trabalhou alturas de cobertura, então a gente poderia fazer uma cobertura só
essa cobertura ela vindo até aqui, tá vendo? Ela em vez de parar aqui, ela desce e faz essa uma água. Ela sai mais em conta, óbvio, né? Porque a gente está trabalhando com menos elementos, menos curva, menos coisa. Só que a casa fica tradicional, ela não sai do padrão, ela fica a mesma coisa. Então, como é que a gente trabalhou aqui? A gente pega, eu peguei aqui e trouxe essa outra cobertura de frente. Então, isso a gente consegue trabalhar volume também, tá? Então, além da planta, que a planta baixa foi essa solução de varanda que a gente deu, ela traz, ela saca, a gente também pode trabalhar volume, parte de cobertura. Um exemplo também é essa parte aqui da caixa d'água. Pô, sua casa vai ter que ter caixa d'água. Então, por que não trabalhar isso como um elemento estético? Um elemento que combine, um elemento legal, um elemento que fique ali, combine com, dê volume, dê fluidez para sua casa. A segunda coisa que eu gosto de trabalhar, além da volumetria, de trabalhar volumes tanto de planta como de 3D, como de cobertura, é a gente trabalhar as esquadrias. O que são as esquadrias, tá? Portas e janelas. Esquadrias secas, eu digo esquadrias únicas, que tem só um elemento, eles acabam não deixando também essa casa legal, essa casa bacana. Vou dar um exemplo. Se aqui fosse só uma parede, uma porta preta, uma porta amadeirada, sem o vidro, talvez não tivesse o mesmo impacto. E na fachada, você também pode trabalhar diferentes tamanhos ali das esquadrias, porque é a fachada. Então você vai entrar na sua casa, tô falando da fachada da sua casa, tá? Tem a fachada do muro aqui, mas essa aqui a gente é para os vizinhos. Então, se o cliente diz assim, não, não quero uma fachada complicada, eu nem me dou o trabalho de pensar num negócio muito caro ou então um negócio muito fora do padrão. Então, vamos lá. Voltando. Trabalhar essas esquadrias de formas diferenciadas. Aqui eu trouxe dois elementos. Eu trouxe o vidro, a madeira, e você também percebe que ela tem tamanhos diferentes. Por quê? Porque essa da sala, o objetivo dessa da sala é ela iluminar. Então ela precisa ser maior, ela precisa ter mais espaços de vidro. Essa sala bem iluminada eu resolvo o problema ali de uma sala escura, uma sala que vai ficar com aquele abafado, sabe? Abafado não, abafado é quando tem muito sol e o sol de forma errada. Vai ficar aquela coisa meio úmida, meio sem vida, né? Então a gente consegue trabalhar aqui mais entrada de luz possível. E também, variando do tipo de esquadria que você optar por fazer, você consegue jogar mais vento para esses cômodos. Aqui, por exemplo, eu quero fazer com que esse vidro ele tenha uma rotação, que seja pivotante. Com ele pivotante, o vento entra, ventila a casa toda, e na lateral a gente também consegue ver aqui uma portinha, tá vendo? Essa porta, ela abre e aí o vento ele consegue correr. Isso é o que a gente chama de ventilação cruzada. Tá certo? Então é um segundo elemento que a gente pode trabalhar aí para deixar a sua casa mais bonita, mais vida, é a gente trabalhar elementos nas esquadrias. Então, recapitulando, volumes, a gente trabalha volume tanto na cobertura como na planta. Aqui no caso eu trouxe a varanda, então a gente criou aquele movimento da fachada, ele não é uma coisa uniforme, tá? Tem alguns elementos também que a gente consegue fazer, por exemplo, a gente trabalhar essa tesoura aqui de madeira, isso também é uma forma de trabalhar volume. A gente trabalhar esses pilares mais triangulares, vocês estão vendo aqui, ó, que eles não são pilares retinhos, eles são pilares mais triangulares, ou seja, eles têm essa inclinação. Tá? Isso aqui também é uma forma de trabalhar volume. Outro exemplo de trabalhar volume é a gente trabalhar aqui, ó, tá vendo que esse jardinzinho lateral, ele vem de uma forma diferente, ele não é um canteiro tradicional, muito encostado, ele é um canteiro maior, que permite mais plantas, então você trabalha o volume também com as plantas, e isso é bem legal. Vamos lá. E o terceiro ponto é você misturar revestimentos, tá? Como é que a gente pode fazer isso, Marcos? Misturar revestimentos. Bem simples, depende muito de como você está pensando na sua casa. Óbvio que aqui trabalha elementos mais naturais, que são pedras, mármores, essas coisas, para deixar a casa do estilo que o cliente vai gostar, tá? Mas aqui, vamos dar um exemplo aqui nesse modelo que a gente fez, tá? Imagina essa casa com uma telha cerâmica tradicional. Imagina essa casa com uma madeira tradicional mais escura. Imagina essa casa sem aquele elemento de pedra. Ela vai ficar uma coisa muito ok, muito sem vida, muito sem personalidade. Então você consegue trabalhar a personalidade da sua casa com esses elementos pontuais de textura.
Aqui, se você dá uma olhada nessa fachada, o que que a gente trabalhou aqui para conseguir fazer essa brincadeira? Então a gente tem a madeira, madeira das portas, a gente tem a madeira do madeiramento do telhado. Então isso aí também conta como elemento, como textura. Você não tem aquela textura. Vamos dizer que aqui eu fecho aqui, jogue uma água que feche essa tesoura, a gente perca esse elemento. Então a gente já tirou, já perdeu. A gente trabalhou também o vidro, a madeira, outras texturas. A gente trabalhou a pedra em um lado da casa, ou seja, se você olhar deste ângulo que a gente está olhando, você vê que simetricamente ela está equilibrando um lado da casa, mesmo sendo menor, a gente consegue ver que aqui ela tem uma utilidade de trabalhar essas texturas, tá? Aqui a gente tem um revestimento, esse revestimento, ele é um pouquinho cinza, não sei porque não tá aparecendo aqui, mas aqui dá pra ver direitinho, nessa aqui, então, aqui ele tem uma texturazinha cimento queimado, a gente também trabalha aqui cimento queimado, o mármore, ó, essa pedra de mármore aqui, ela parece inútil, mas se eu tirar, ela já perde um pouco também dessas colorizações que a gente trabalhou, dessas texturas. Então, se você quiser dar mais vida para sua casa, trabalhe texturas de forma correta. Madeira combina bem com pedra, a pedra combina bem com a tintura branca, com a textura branca, uma textura diferenciada, um grafiato. Tá? O preto também combina muito com madeira, dependendo muito da região, eu recomendo ou não. Tá? Esse caso aqui, porque eu acabo atraindo bastante cliente que gosta muito desses elementos naturais. Então, a gente trabalha em esquadrias de madeira, essas portas da frente são madeiras, a gente trabalha com vidro, são mais caras, mas, pô, vale a pena porque a gente consegue economizar em outros lugares, tá? Isso aí a gente vai ajustando. Outra coisa também, outra textura, as plantas. Então, você trabalhar uma fachada que tem uma planta, que tem um tipo ali de vegetação diferenciada, também é uma forma legal de você ter um projeto mais bonito. Recapitulando, a gente falou da volumetria, tanto de planta como em altura. Então a gente falou aqui da telha, a gente falou aqui de criar uma varanda, criar esse volume. Ah, Marcos, mas eu não tenho ali uma varanda para criar, o que eu posso fazer? Você pode dar apenas um volume, um pequeno volume, não precisa ser necessariamente ter algum cômodo ali, você pode aproveitar, criar um pequeno espaço e você tem esse volume. Recomendo muito que seja em fachada, porque laterais de casa já é outra coisa. Aí a gente cria cantos, criar cantos não é interessante, tá? Então você tem que criar esse volume com objetivo. Bom, então quando você vê uma coisa que está muito reta, muito ali, sabe? Muito, pô, essa fachada tá faltando alguma coisa. Normalmente você vai ver que se colocar um volume, se colocar puxar alguma coisa para frente, mudar uma textura, você já vê que melhora. Segundo ponto, a gente falou das esquadrias. Essas esquadrias, elas são muito importantes, principalmente na questão da fachada, para você dar essa movimentação, tá? Terceiro foi a questão de trabalhar ali os revestimentos, trabalhar ali texturas, misturar texturas, combinar texturas. Isso é muito legal para ter sua casa, uma casa com personalidade. Eu dou exemplo aqui das texturas naturais, mas pode ser uma textura mais moderna, cores, pode ser a questão ali de telhado, pode ser de tudo, tá? De texturas variadas. Cuidado, sobrecarregar com texturas pode ser problema. Então, recomendo você, se for gostar do marmorizado, gostar de uma Quero pedra convidar você marmorizada, use ela a como conhecer elemento meu de trabalho, destaque, link na misturando com descrição, a outras gente tem texturas, uma aqui um madeira talvez, site, uma site madeira caso você preta queira um talvez, projeto, preencha no muito do formulário, seu estilo. mande lá o formulário, se você quiser adiantar seu atendimento, vai ter o meu número lá, mas assim que eu ver o seu formulário, as instruções, eu já entro em contato com você. E nós temos também uma novidade, eu criei uma newsletter para acompanhamento aí semanal de conteúdos que eu vejo aqui, que eu gosto de escrever, tem muito conteúdo escrito, muito conteúdo de roteiro que serve também como uma newsletter. Pra quem não sabe, newsletter é um e-mail que você recebe semanalmente sobre conteúdos variados. E aqui a gente trabalha conteúdos de medidas, interiores, obra, arquitetura, tudo isso. Se você quiser receber, vai se inscrever aí no link, tem lá, Substack, né, que é uma newsletter. Eu vou deixar lá tudo descrito. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!